O Brasil é a nossa fonte de inspiração. Acreditamos no poder transformador das histórias, contadas todos os dias, de norte a sul do país. Somos curiosos, nos aprofundamos nos temas, e a consistência ao longo de um século nos deu a autoridade reconhecida pela audiência. Ajudamos a fazer as perguntas certas, com inteligência e conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias para chegar à intimidade de cada história. E inspiramos as tomadas de decisão. Da saúde dos filhos ao futuro do planeta. Das pequenas compras às grandes aquisições. Do agronegócio à gastronomia. Das tendências da moda aos clássicos da decoração. Das tecnologias do dia a dia às grandes inovações. Da escolha do candidato ao seu próximo carro. De onde investir a como empreender. Traduzimos a complexidade de um mundo em transformação. Nosso propósito é conectar pessoas e histórias, informando, educando, entretendo, debatendo, ouvindo e nos transformando com o nosso público. Reconhecemos os talentos e celebramos suas conquistas. Criamos experiências únicas. Antecipamos tendências e refletimos a diversidade cultural do nosso país. Nossa paixão pela comunicação, a inquietude criativa, o pioneirismo, o inegociável compromisso do jornalismo com o fortalecimento da democracia e a busca incansável pela qualidade nos levam à liderança. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. E que cidadãos inspirados e bem informados têm poder para construir um país melhor. Trabalhamos com entusiasmo e disciplina e mudamos constantemente para permanecermos fiéis à nossa essência e ao espírito criador dos nossos fundadores. Cada jogador rende melhor num tipo de quadra. A quadra dura favorece o equilíbrio. O saibro valoriza a paciência. Já a grama é terreno de quem pensa rápido. Assim como existe uma quadra ideal para cada jogador, existe um modelo de atendimento para cada perfil de investidor. E só a XP oferece todos os modelos para você ter poder de escolha na hora de investir. E você, sabe qual é o seu? World without cigarettes is in our reach, and we are proudly leading the way in more than 100 countries across the world. Hi, I'm Branko Šavarlić, President of Philip Morris Brazil. We are well on our way to replace cigarettes with smoke-free alternatives for adult smokers. To speed up the process, we need more organizations, regulators and governments supporting and accelerating science-based regulation. Being here today is a great opportunity to learn from the US how modern regulations foster innovation. This can help Brazil accelerate even more. Let's turn dialogue into progress. Tudo começou com uma pequena porta de um açougue há mais de 70 anos. Não foi sorte nem acaso. Foi acreditando em coisas simples. Descomplicar. Fazer sempre melhor. Cada porta veio com o trabalho de muita gente. Gente da fábrica, do campo, do balcão, do mercado. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa. Abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. E assim já estamos presentes em 5 continentes. Sem nunca esquecer a nossa origem. Aquela pequena porta onde tudo começou.
Porque a chave de toda porta é a mesma: trabalho duro, humildade e simplicidade. Pode entrar. JBS, a gente alimenta um futuro melhor. Já pensou o que era o aço na nossa civilização? Nos veículos, na construção, todas as obras. O que significa o aço? É uma vida, né? Tem esse lado aventureiro de desbravar, né? Essa coragem de buscar novos horizontes, de crescer e fazer coisas novas. Não nos conformamos com acomodações. No fundo, também é um pouco de tolerância a risco. Então a gente tem um pouco esse DNA de ser um pouco atirado. A gente percebeu que ao longo do tempo, nesse mundo de transformação, havia necessidade da gente se abrir mais, da gente explorar novas possibilidades. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui. O segredo para o sucesso, você perguntou? Aí é se preparar e trabalhar. Três amigos, uma conta para rachar. Só um deles não sabe como vai pagar. Esse aqui é o Bernardo, o perdido do grupo. E essa aqui é a Helena, resolve tudo no celular. E essa aqui, Bianca, a moderninha. Bernardo, esqueceu que dá para pagar pelo app Meu Alelo? Alelo salvou novamente. Mais agilidade, praticidade e segurança para os seus pagamentos digitais. I got nowhere I belong. These days are hard enough trying to get by. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running, better days. No que você pensa quando pensa no Rio de Janeiro? Praia, natureza, samba, carnaval, futebol, parcerias público-privadas. Não pensava em PPPs? Pois passe a pensar. Porque além de ser a alma do maior país da América Latina, a cidade que mais recebe turistas no continente, o berço e o palco da cultura brasileira, o Rio é a metrópole sul-americana mais aberta ao setor privado. A região portuária da cidade foi renovada pela maior parceria público-privada do país, ao mesmo tempo em que o Parque Olímpico era construído também através de uma PPP. A Olimpíada do Rio, aliás, foi a que recebeu mais recursos privados da história dos Jogos. E a gente não parou. Fizemos parcerias para reformar hospitais, construir terminais de transporte e realizar obras de infraestrutura que mudaram a cara e a vida na cidade nos últimos anos. É nesse caminho que nós vamos seguir. Temos até uma empresa pública responsável por essas parcerias. Na saúde, no transporte, na educação e em diversas outras áreas, o Rio está fervendo de oportunidades para quem quiser investir na mais bonita, mais alegre e mais visitada capital da América Latina. Sejam bem-vindos à Cidade Maravilhosa. São Paulo tá bombando. A cidade das oportunidades vive um grande momento econômico. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, milhares de empresas trouxeram seus empregos para cá. 850 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. Melhorar a vida das pessoas hoje e garantir um planeta melhor para as futuras gerações.
Nosso compromisso é transformar a realidade, gerando impacto positivo no meio ambiente e na sociedade por futuros mais azuis. Isso é prosperidade compartilhada. Esse é o nosso legado. A Egea, nossa natureza, movimenta a vida. Todos os dias, a Cargill se conecta com bilhões de pessoas por meio da alimentação e da agricultura. Estamos presentes em todos os processos, do campo à mesa. Dos nossos 160 anos de atividade, já são 60 deles em terras brasileiras. Porque no Brasil e no mundo, acreditamos que, para nutrir a população de forma segura, responsável e sustentável, produção e preservação precisam coexistir. É trabalhando com produtores rurais, parceiros e clientes que contribuímos para reduzir o impacto das mudanças climáticas, protegendo o planeta e as pessoas. Que produzimos e transportamos alimentos de maneira sustentável para o mundo. Que levamos o agro do Brasil além das fronteiras. Parcerias que temos muito orgulho e que nos permitem conectar quem produz alimentos com quem consome. Que alinham a inovação, transformação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções para diversos setores, enquanto crescemos junto com você e com as próximas gerações. Às vezes, parece que a gente está só. Mas, na verdade, tem sempre alguém com você. Há 113 anos, a Shell caminha ao lado do Brasil, impulsionando a economia, oferecendo combustíveis de qualidade e incentivando jovens talentos a pensar sobre o futuro da mobilidade. Esse é o poder de construir junto. Esse é o poder da parceria. A gente vive de futuro. E não é força de expressão, é força de trabalho, de aprendizado, de quem transforma o hoje no que ainda não existe. No estado do Rio, o futuro nunca foi distante. Ele nasce na mão que aprende, na cabeça que insiste, na tecnologia que abre caminho e na indústria que puxa o mundo para frente. A gente vive de futuro quando forma a gente para trilhar o próprio rumo, quando cria oportunidade onde parecia impossível, quando liga o talento da nossa gente ao que o Brasil precisa, quando garante saúde, educação e formação. A gente vive de futuro porque o futuro vive da gente, da indústria que move o Rio de Janeiro, das pessoas que movem a nossa indústria. Firjan, 200 anos de futuro na indústria. Na Unipar, transformamos água, sal e energia em cloro, soda e PVC, produtos essenciais para setores industriais que estão no dia a dia da sociedade e movem a economia. Somos a indústria para as indústrias. Integramos desempenho e sustentabilidade em cada decisão, com segurança em tudo. Sempre com o propósito de ser confiável e gerar valor em todas as nossas relações. Unipar faz a química acontecer. Um estado que tem em torno de 1% do território brasileiro, 4% da população e é uma das maiores economias do país. Santa Catarina é um estado muito rico em culturas, em belezas naturais. Os produtos catarinenses têm alta qualidade. Tem a melhor logística do Brasil. É um lugar conectado com o futuro sem perder a sua essência. O
governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram o equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul. Com parques, polos tecnológicos e agritechs em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com a terceira principal fronteira de entrada de turistas no país, 754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o segundo mais importante porto brasileiro. É líder no agro, com um dos maiores parques industriais do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma ampla carteira de projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quando viajamos, o mundo nos recebe de portas abertas. Mas se você prestar atenção, são as pessoas que nos acolhem. Aquelas que com um gesto marcam um antes e um depois. Para nós da Latam, aquele momento em que você se sente bem-vindo faz toda a diferença. Em terra ou a 30 mil pés. Porque é nesse momento que você começa a se sentir cada vez mais único. Latam Airlines. Bem-vindo a ir mais alto. Nesta primeira rodada, vou convidar ao palco, para falar aqui do púlpito, Osmar Carneiro Guimarães de Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Rio de Janeiro. Por favor, venha ao palco. Bom dia a todos. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui falando para vocês, agradecer ao Valor Econômico por essa oportunidade. E primeiro também dizer que, vendo esses painéis, só reforça algo que a gente já acredita na cidade do Rio de Janeiro, que é a necessidade de uma visão clara de longo prazo, de ter um plano, de enxergar algo concreto no futuro. Num mundo em que muda o tempo todo, quem não tem um plano, quem não enxerga o futuro, não consegue se posicionar. E no Rio a gente tem uma visão muito clara do que a gente quer para o futuro, e só dessa forma a gente conseguiu fazer de forma tão transparente e tranquila a transição entre dois prefeitos. Então, o nosso querido prefeito Eduardo Paes saindo do governo para disputar o governo do Estado, e a chegada do nosso prefeito atual, prefeito Eduardo Cavalieri, quem eu estou representando aqui, de forma transparente, tranquila, com clareza de que projetos estavam em andamento e quais os projetos que a gente vai perseguir. Eu podia falar aqui, eu só tenho 5 minutos, eu podia falar dos data centers que a gente está perseguindo, de todos os projetos de revitalização do centro histórico. Mas eu queria dar um exemplo de talvez daquela que é a questão mais importante para o Rio de Janeiro hoje, que todo mundo que está aqui vai comentar, que é a segurança pública. E a gente sabe muito bem quais são as responsabilidades de cada um dos entes federativos na segurança pública, mas a cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes com o prefeito Eduardo Cavalieri decidiram fazer tudo que está ao alcance da cidade para ajudar na questão da segurança pública. Isso se baseia em 3 pilares. Eu vou listar eles rapidamente para mostrar o que é ter um plano. O primeiro é a Força Municipal, a nossa Guarda Municipal Armada, uma força de elite dentro da Guarda Municipal. Essa força está atuando há 1 mês no Rio de Janeiro. Ela não disparou nenhum tiro. Ela fez 2.500 abordagens, fez 480 prisões, recuperou 80 motos. Tudo isso sem disparar um tiro, simplesmente com estratégia. Ela só está atuando em 8 dos 22 polígonos que ela tem previsão para atuar. E por que a gente fala em 22 polígonos? Porque os crimes que ela vai combater, mais de 50% deles ocorrem em 5% do território. Como é que a gente identifica quais são esses 5% do território? Através de uma metodologia que nasceu aqui, em Nova York, que é o CompStat. Você levanta dados, reúne todos os secretários toda semana para analisar esses dados e ver onde é que estão ocorrendo os crimes. E movimenta
todos os esforços que você tem para aqueles pontos. Toda semana, um plano de ação, análise, resultado. Deu certo, amplifica. Deu errado, muda. Com isso, a gente vai fazendo o desenvolvimento de todo esse esforço. O segundo ponto e o terceiro, o segundo é o Compstat, o terceiro ponto que eu queria colocar aqui é a nossa querida Civitas, a nossa central integrada de vigilância. Hoje a cidade do Rio de Janeiro conta com 13 mil câmeras. Nós vamos chegar a 25 mil câmeras. Essas câmeras leem 10 milhões de placas por dia. Nós teremos um cerco digital na cidade inteira, monitorando todos os veículos que passam de um bairro para o outro e que entram e saem de todas as nossas fronteiras terrestres. Isso vai nos permitir tornar a vida de quem rouba um veículo dentro da cidade um verdadeiro inferno. Mas, principalmente, e mais importante, nós teremos todas as informações para ajudar as forças policiais a resolverem os casos. A Civitas já ajudou a resolver mais de 5 mil casos, 380 desses eram homicídios. Inteligência, plano, visão de futuro é o que a gente tem e a gente vai continuar implementando. Por isso, só queria reforçar que o Rio de Janeiro hoje, com certeza absoluta, é a maior oportunidade de investimento no Brasil. Porque a gente tem um plano, a gente tem força política e a gente vai consolidar esse movimento. Muito obrigado.